A palavra traduz o mundo, dá nome às coisas e aos nossos sentimentos. No entanto, a mesma palavra que tenta explicar a vida também reduz as possibilidades de sentido que ela pode ter. No Café Filosófico de hoje, a filósofa, psicanalista e poeta Viviane Mosé fala sobre o poder e os limites da palavra. Com a sua poesia, Viviane nos coloca a questão: o que pode a palavra? Se o nosso tema é a potência da palavra, nós precisamos primeiro experimentar algumas potências práticas da palavra. Essa primeira potência é a potência estética da palavra, a potência intensiva da palavra, a potência, acredito, desconcertante da palavra. Eu queria escrever todas as plantas e pessoas, todos os rios, um por um, os muros, as cores, os homens, as senhoras de idade, as caixas de correio, os espanhóis, os tamanhos e larguras, as alturas, as pernas, os falos, os pelos, os pulsos. Eu queria escrever o ritmo das pedras, das estradas calçadas, das margaridas. Eu queria escrever o que manda e o que obedece, o que cresce, o que padece de amparo. Eu queria escrever o que afunda, o que eclode, o que não sabe e o que não cabe em lugar nenhum. E viver a escrita das coisas, não as coisas que não me cabem. Coisas e pessoas não me cabem. E sem cabimento me atravessam. Pessoas passam depressa demais entre meus poros e vão. Eu tenho uma imagem presa na garganta. Ser gente me arranha. Eu quero voltar a ser palavra. A questão inicial que me interessa é, ponto 1, morremos. Como assim morremos? Nascemos e vamos um dia desaparecer. Mas nós hoje não temos consciência disso, porque a nossa vida ela é estruturada, ela é feita para servir ao esquecimento dessa questão fundamental que é a morte. O primeiro registro que nós temos do homem, do Homo sapiens, que marca o início do Homo sapiens, é o enterro dos mortos. Enterro, porque enterrando sobra alguma coisa para a gente guardar. Eles podiam queimar, mas o enterro fica para a gente, a referência, né? E o cuidado com os mortos é que marca o início do Homo sapiens. Então, a nossa espécie, que se chama Homo sapiens, ela é marcada por um saber, que é o saber da morte. O homem é o único animal que sabe que vai morrer. E esse saber provoca no homem o que eu acredito ser o grande impulso que o leva em direção ao pensamento, à arte, à religião, né? Ao pensamento. Na verdade, eu chamo de pensamento todas essas coisas. Eu chamo de pensamento qualquer reflexão ou qualquer desdobramento da ação. Pensar seria, ao mesmo tempo em que vive, o homem saber que vive. Parece que em algum momento esse ser humano acordou de si mesmo e percebeu que ele nasce e morre. Descobrir que nasce e morre significa criar um intervalo, nascer e morrer. Pensar é criar contornos, é estabelecer conceitos. Pensar é limitar. Por quê? Porque a vida é uma intensidade que se desdobra o tempo inteiro. A vida é uma mudança contínua. Os gregos arcaicos, né, pré-socráticos, chamavam de devir, do vir a ser constante das coisas. Todas as coisas se transformam, são infinitas em suas mudanças, em suas articulações. Então, se a gente pensa como Nietzsche, ou como a física contemporânea, que o mundo é um jogo de forças, de intensidades que se chocam produzindo forma, então o que é pensar? Pensar é abarcar uma parte dessa intensidade, dessa vida que se transforma o tempo inteiro, e nomear. Então, quando eu digo mãe, eu não digo cadeira, eu não digo filho, não digo parede, nem digo animal. Quando eu digo mãe, eu digo mãe. Então, a palavra, ela delimita uma parte desse jogo, né, e passa a se significar, né, ela passa a ter um sentido. Então, a linguagem, na verdade, o pensamento e a linguagem se relacionam com essa construção desse primeiro contorno. Você imagina, você está vivendo nas cavernas e que você, de repente, percebe que a sua vida necessariamente vai acabar e que de todos vai acabar. O que fazer com isso? Você não tem ainda uma explicação racional ou religiosa para isso? Nada, absolutamente. Então, o que acontece?
lâmina, um choque, um incômodo. Isso é a grande angústia que a gente carrega até hoje de madrugada quando acorda e não consegue dormir. Angústia, que é a sensação do infinito e você habitando esse infinito sem poder significá-lo. Esse impulso, eu acredito que é o grande trampolim que impulsiona o homem em direção, por exemplo, à arte. Impulsiona o homem em direção à religião, à espiritualidade. Não morremos, vamos para o céu. Lá tem um paraíso. Eu resolvo essa angústia dizendo que tem um paraíso depois da morte. E tem várias explicações que cada religião constrói. Outra lâmina, outra coisa que nasce desse incômodo é, por exemplo, a filosofia, que depois se desdobra em ciência. A ciência sempre existiu, mas a filosofia, conceituando, ela faz com que a ciência também cresça, né? Filosofia e ciência juntos, etc. Vou falar da filosofia, que é a tentativa de construir explicações para esse fenômeno. Explicações que não são, segundo acredita a filosofia, não são religiosas, respeitam a um método de pensamento, né, que é a lógica, ou a um método científico. Então é o estudo, a compreensão da natureza e a explicação dessa natureza para nos aliviar desse incômodo. A arte não nos tira da morte, não resolve o nosso problema, não nos explica e não nos dá paraíso, mas ela nos permite gritar esse incômodo, cantar esse incômodo, chorar esse incômodo. Tem coisas na vida que são trágicas, né? Trágico é o sofrimento não merecido. Trágico é o que acontece que você não poderia ter evitado, que não dependeu da sua irresponsabilidade, né? Isso é o trágico, uma das características do trágico, é esse sofrimento não merecido. Então, diante do trágico, que é a fatalidade, que é o impossível de ser controlado, só o grito pode ajudar em algum momento. Só o canto, o uivo. E a arte trabalha nesse domínio, né, imanente, permitindo a elaboração aqui e agora desse incômodo. A obra de Frida Kahlo pode ser lida como uma biografia das dores dessa artista. Em suas pinturas, ela contou a história do terrível acidente de ônibus que sofreu aos 18 anos. Uma fratura na coluna deixou Frida imobilizada por muito tempo e com dores para o resto da vida. Ela não pôde ter filhos. As sequelas do acidente fizeram Frida abortar. O tumultuado relacionamento com o pintor Diego Rivera é outro capítulo dessa biografia em cores. Os quadros com o drama colorido de Frida Kahlo pareciam surreais, mas Frida não concordava com esse estilo. Não sou surrealista, pinto a minha própria realidade. A arte se submeteu ao pensamento filosófico em algum momento da nossa história. A arte passou a ser um divertimento, né? Uma coisa que a gente relaxa. A arte é para relaxar, né? Quando, na verdade, a arte deveria ser um dos eixos fundantes, estruturantes da nossa vida. Condição sem a qual o homem não poderia viver. A gente poderia dizer que, se de um lado existe o pensamento lâmina, que é essa consciência da morte, que é o Homo sapiens, que é o que nos caracteriza, saber o tempo inteiro, não só que eu estou vivendo, mas que eu vou morrer e que as coisas estão acontecendo, e que eu estou envelhecendo, e a doença, e todas as questões, as dores, as alegrias também, mas hoje a gente está falando das dores. Então, saber disso é incômodo, né? Diz o Schopenhauer que o homem sofre exatamente por isso, por esse conhecimento. Mas a contraposição do conhecimento é a arte. Os animais não sabem que vão morrer, mas eles também não criam artisticamente. Então, a arte é o contraponto do pensamento, é o que alivia, o que torna possível a vida. Diz o Nietzsche que sem a música a vida não seria possível. Mas ele está querendo dizer sem a arte a vida não seria possível, né? A música é a sua preferência, por uma série de razões, inclusive filosóficas, né? Ele argumenta isso, mas sem a arte a vida não seria possível. No entanto, historicamente, a arte se submete ao pensamento. A arte é divertimento, é coisa de brincadeira, e o pensamento não. Ele é sério e ele busca a verdade. Acontece que a verdade, ela é uma mentira, uma ilusão que não gostava da sua origem, tinha vergonha. Então, a verdade é uma ilusão que esconde o seu nascimento impuro. E ela diz, não sou uma ilusão como as outras, eu sou a verdade. Essa é uma explicação do Nietzsche, que é muito legal. E ele diz o seguinte, que a arte é mais verdadeira do que a ciência, porque a arte mente, mas mente e assume que mente. Enquanto a ciência mente e diz que o que ela está fazendo é verdade. A verdade foi entronizada como ser, como Deus, como instância suprema. A vontade de verdade requer uma crítica.
Como fenômeno estético, a existência ainda nos é suportável. Precisamos descansar de nós mesmos, olhando-nos de cima e de longe, e de uma artística distância, rindo de nós ou chorando por nós. Precisamos descobrir o herói e também o tolo que há em nossa paixão do conhecimento. Então, a verdade é um conceito. A verdade, ela nasce, ela é produto da necessidade psicológica por duração. Veja bem, eu começo dizendo da morte, da lâmina, do incômodo, e a nossa história acaba criando a verdade. Verdade é estabilidade, constância, identidade, não transformação. Então, nós saímos de uma dor existencial que nos movia, inclusive, para a arte, inclusive nos movia para a vida, porque se você vai morrer, a vida tem que ser bem interessante, né? Agora, se você acha que você não vai morrer, você pode leiloá-la, a prestação, né? Você pode deixar para lá. Ah, daqui a 30 anos a gente resolve isso. Vou passar minha vida inteira guardando dinheiro para comprar aquela casa dos meus sonhos, né? Então, se você não tem noção que vai morrer, você pode planejar a vida inteira. Mas se a gente tem clareza de que a qualquer momento o chão pode desabar, aí talvez a gente pudesse reaprender a viver o instante como viviam os arcaicos, porque não tinham ilusões a respeito do futuro. O tempo andou riscando o meu rosto, com uma navalha fina. Sem raiva nem rancor, o tempo riscou meu rosto com calma. Eu parei de lutar contra o tempo. Ando exercendo instante. Eu acho que eu ganhei presença. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Eu acho que a vida anda passando. Eu acho que a vida anda passando. Eu acho que a vida anda. Em mim a vida anda. Eu acho que há vida em mim. Há vida em mim. Anda passando. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. E por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. Se bem que faz tempo, mas eu escondia, porque ele me pegava à força e por trás. Um dia resolvi encará-lo de frente e disse: tempo, se você tem que me comer, que seja com meu consentimento. E me olhando nos olhos, eu acho que eu ganhei o tempo. De lá pra cá, ele tem sido bom comigo. Dizem que ando até remoçando. Desde a pré-história da linguagem até as formas mais elaboradas de expressão, a palavra vem nos ajudando a construir significado para a nossa existência. São muitas as linguagens que criamos para explicar o mundo. A linguagem religiosa e filosófica, a linguagem da arte, da ciência. Mas desde que iniciamos a nossa busca pela verdade, a linguagem da razão tem sido o nosso vocabulário principal. Será que as palavras exatas do vocabulário da razão são suficientes para descrever nosso mundo? O que aconteceu com a nossa linguagem? Eu tenho um livro que se chama Nietzsche e a Grande Política da Linguagem. Por que me interessa esse livro? Porque a linguagem é a grande política. Por que a linguagem é a grande política? Porque, segundo eu penso e acredito piamente, e sou uma militante dessa história, é a linguagem que nos castra, nos isola, nos separa e nos transforma em sujeito. Sujeito no sentido de identidade, de que é o princípio da apropriação. É muita prepotência o ser humano achar que ele é o princípio de sua ação. No máximo, você participa da sua ação. Amar não pode ter origem em ninguém. Ninguém ama porque quer. Nem está aqui porque quer. Porque você poderia querer vir aqui e não conseguir. Essa prepotência subjetiva, essa arrogância subjetiva em relação ao mundo, fez com que vivêssemos o pensamento e a palavra, mas o pensamento e a palavra racional, lógica, causal. E afastássemos a vida, as intensidades e a linguagem intensa, que é a linguagem artística. O que acontece com a linguagem? Lá na modernidade, antes da modernidade, pré-modernidade, sei lá, época clássica, como diz Foucault, o Descartes vai dizer: penso, logo existo. Eu não vou explicar isso, que a maioria de vocês já sabe, mas eu posso dizer que é bem simples, porque são bem coisas rasteiras. Eu existo porque eu penso? Ou existo porque eu sinto? Eu existo porque eu sofro? Ou existo porque eu me movo? Não, eu existo porque eu penso. Ao reduzir a ação, a existência ao pensamento, eu estou dizendo que quem não pensa
não tem existência. Porque pensar cartesianamente é pensar por causa e efeito, por identidade, por não contradição. O filósofo francês René Descartes tinha a ambição de levar para a filosofia o rigor e a clareza da matemática. Elegeu a dúvida como ferramenta primordial para a investigação do mundo. Um método cartesiano questionava certezas estabelecidas pelas crenças e por nossas percepções sensoriais. Sua mais famosa frase, penso, logo existo, é símbolo do racionalismo que a filosofia de Descartes inaugurou. A lógica, que é a estrutura da nossa linguagem, ela tem essa característica. O que é. Não. O que é poderia não ser. O que é poderia nunca ter sido. O que é poderá deixar de ser. Não. Na nossa lógica, o que é. Então, quando você afirma uma coisa, ela é fixa. E isso a gente sabe como é grave nos relacionamentos afetivos, porque você diz, mas não diz. Na verdade, tudo que a gente diz tem alguma coisa na gente que está desdizendo aquilo que a gente diz. Sinto muito, mas é fato, se você pensa minimamente. O discurso, ele não foge da instabilidade afetiva que nos caracteriza. O discurso não foge dessa tempestade de afetos, de imagens, de sensações que caracteriza cada um de nós. O caos constitutivo, né, que é, vou nascer, vou morrer, para onde eu vou, estou vivo, não estou, o que pode acontecer a qualquer momento. Essa instabilidade da vida não pode estar afastada da linguagem. Corre um rio de minha boca, corre um rio de minhas mãos. Dos meus olhos corre um rio. Na verdade, sofro de excessos, que me dão certo vocabulário, como derramar, escorrer, atravessar. Eu tenho a impressão de que tudo vaza em sobras. Eu tenho dificuldade em caber. Para caber mais derramo, por nada derramo sem motivo. Vou acalmar meu excesso, pensei, ministrando doses diárias de barcos ancorados ao sol, rodeados por pequenos pássaros em busca de restos de peixe, água se lançando sobre as pedras e um vento que parece vivo, como se tivesse a intenção de, às vezes, fazer agrados em minha pele. Meu rosto tem muita simpatia por ventos. Reconhece certos humores próprios a vento. Gosto de coisas que se movem. Por isso aprecio rios e não sou tanto assim apegada a mares e árvores, se bem que tenho enorme ternura por bois fincados no pasto, como palavras no papel. Palavras são estacas fincadas ao chão, pedras onde piso, nessa imensa correnteza que atravesso. Na história ocidental, a partir da Idade Média, com características muito diferentes da modernidade, mas tem uma continuidade nesses períodos, que é a predominância da verdade sobre a ilusão. E essa verdade construiu a nossa linguagem aristotélica. Na verdade, tudo isso nasce com Platão, que produz o duplo, que é o duplo do mundo, né? Então, esse mundo, com todas as suas dores, ele é apenas uma sombra. Existiria um outro lugar. No mito da caverna, Platão contrapõe dois mundos, um ilusório e outro real. E narra em forma de alegoria o encontro dos homens com a luz da verdade. Aprisionados em uma caverna, os homens acreditavam que as formas que viam projetadas na parede eram a realidade. Quando um dos prisioneiros consegue se libertar, descobre que o que viam na penumbra da prisão era apenas a sombra do mundo verdadeiro que existia lá fora. Quando tiver chegado à luz, poderá, com os olhos ofuscados pelo seu brilho, distinguir uma só das coisas que ora denominamos verdadeiras? Pergunta Platão. Não importa o que Platão compõe nesse lugar, né? Não importa o que ele constrói nesse lugar. O que importa nessa nossa perspectiva é ele ter criado esse lugar. Se o lugar existe, mesmo que vazio, é o lugar para onde a gente pode correr. Uma das maiores dificuldades dos homens, um dos seus menores talentos, é suportar o real. Por isso cria sempre um duplo. Nós temos uma enorme capacidade de sentir, diz o Clément Rosset, e uma mínima capacidade de suportar o que sentimos. Então, sentimos e guardamos em algum lugar. Sentimos e guardamos, quer dizer, ou nem sentimos. O excesso é insuportável. É impossível você conviver com o mundo com excesso. Tem que limitar, senão a gente morre. É uma questão de sobrevivência. A lei e o limite é a condição de sobrevivência. Então, isso é óbvio. A questão é que o limite ele é feito para potencializar a sua ação e não para você se encerrar nele. Então, você se limita para depois se soltar. Você se prende para, em algum momento... Então, você se limita ouvindo o que eu estou dizendo, mas com a intenção de que, quando eu acabar de falar, vocês podem falar o que quiserem, beber, cantar,
Imagina se ficar calado fosse uma regra. Então, a regra, a lei é para fechar, mas exatamente para potencializar a ação. Então, nossa sociedade, ela viveu de uma maneira contrária. Nós usamos o limite como final e não como meio. Então, a ideia do Clément Rosset de que o homem cria o duplo para o real, porque ele não tem capacidade de suportar o real, não é uma crítica medonha, não. Que maravilha criar um duplo. O problema é que deveríamos usar o duplo como duplo. Temos clareza de que é o nosso duplo. Olha, meu duplo, meu vinho é meu duplo, por exemplo. Né? Não, meu duplo se torna o meu real. Eu substituo o real pelo duplo. Então, criar ilusões, as ilusões são necessárias. Criar ilusão é uma beleza, é uma alegria, uma dádiva. A arte nasce dessa ilusão, dessa invenção. O problema é substituir a vida por esse duplo idealizado. O homem não tem necessidade da verdade, ele tem necessidade da ilusão. Se tem uma coisa que precisamos é da ilusão. E a nossa maior ilusão é a ideia de verdade. Precisamos da ilusão a qualquer custo. Necessitamos da ilusão. O que nos sobrou no mundo contemporâneo? Um alto desenvolvimento tecnológico e um proporcional caos social. Tão grande caos social quanto o desenvolvimento tecnológico. Então, voltamos ao princípio. Estamos novamente na animalidade que quisemos afastar. Tudo começou para afastar o excesso da animalidade lá no início, né? A racionalidade veio para isso. No entanto, voltamos exatamente nesse ponto, nesse derramamento. O que nós precisamos agora, nesse caos social que eu estava dizendo que vivemos, não é apenas mudar a direção das coisas e melhorar nossas escolas, melhorar as vias de acesso aos lugares e dar mais teatro para a população e esporte na favela. Não é possível que isso mude alguma coisa. O que nós precisamos fazer é mudar a estrutura do nosso pensamento. Isso é muito mais grave. Nós precisamos mudar a relação que nós estabelecemos com o mundo. E a linguagem é nosso filtro. Como que você filtra o mundo excluindo uma parte do mundo? Quem disse que a gente tem condição de fazer isso? Fizemos. E o que excluímos hoje desaba em nossa cabeça. A gente não tem condição de avaliar o que é a vida. A vida não pode ser avaliada. Primeiro, porque para a vida ser avaliada tem que ser por um juiz. E não tem juiz. Só um morto poderia avaliar e, por razões óbvias, o morto não pode avaliar. Como a gente pode avaliar a vida? O pensamento não pode avaliar a vida. O pensamento pode intensificar a vida ou diminuí-la. Ou o nosso pensamento vai incluir o desequilíbrio, a desestrutura, a dor, a morte e a mudança, ou não haverá sociedade. A lógica cartesiana foi eficiente para organizar a vida, mas o exagero no uso da razão criou um mundo incompleto que se explica e se expressa pela metade. As palavras que pareciam irracionais ficaram de fora dessa descrição de mundo que a lógica criou. No próximo bloco do Café Filosófico, Viviane Mosé fala sobre a necessidade do resgate das palavras que foram banidas pela razão. A linguagem é poderosa, ela cria sujeitos, constrói o mundo. O nosso discurso adoecido de razão é intransigente, não conversa com o irracional, não fala de sentimentos indesejáveis. A linguagem de precisão matemática constrói mundos e sujeitos incompletos. Eu procuro uma palavra que me salve. Pode ser uma palavra verbo, uma palavra vespa, uma palavra casta. Pode ser uma palavra dura, sem carinho, ou palavra muda, molhada de suor no esforço da terra não lavrada. Eu não ligo se ela vem suja, mal lavada. Eu procuro uma coisa qualquer que saia suada do nada. Eu imploro pelos verbos que eu tanto humilhei e reconheço meu cansaço com os adjetivos. Penso em quanta fadiga me dava o excesso de frases desalinhadas em meu ouvido. Hoje imploro uma fala escrita, não pode ser cantada. Eu preciso de uma palavra, letra, grifada, grafia no papel. Uma palavra como um porto, um mar, um prado, um campo minado, um contorno. Carrossel, cavalo, pente quebrado, véu, mariscos, muralhas, manivelas, navalhas. Eu preciso do escarcéu soletrado. Eu preciso daquilo que eu havia negado. E mesmo tendo medo de algumas palavras, eu preciso da palavra medo. Como preciso da palavra morte.
que é uma palavra triste. Toda palavra deve ser anunciada e ouvida. Nunca mais o desprezo por coisas malditas. Toda palavra é bendita e bem-vinda. Como acrescentar na nossa fala e na nossa vida as palavras que não cabem na medida da lógica? Viviane Mosé fala agora no Café Filosófico sobre a revolução pela palavra. Não bastaria assim só dar comida, condições de vida, melhorar a economia, o ambiente das pessoas. A gente precisa de uma revolução no pensamento, né? Como que é a nossa forma de pensar atual? E é uma forma inata ou foi uma forma produzida? E essa revolução viria da onde? Assim, quem nos ensinaria, nos mostraria essas novas possibilidades de pensar? Assim, seriam as religiões, a psicologia, a psicanálise, as neurociências? Nos afetamos. Isso é fato. Isso é da natureza, isso é da vida. Nos afetamos e afetamos, né? Afetamos e somos afetados. O afeto exige expressão. Quando você se afeta, você não tem saída. Ou ele se manifesta positivamente, ou negativamente. Ou como câncer, ou como um poema. Então, inevitavelmente. Agora, a forma como essa manifestação acontece é social, é cultural, né? Então, nós socialmente construímos, eu vou te dar 2 exemplos de modelos de pensamento, que são estruturas para que esses afetos se manifestem de forma comum, né? Porque tem a linguagem. Então, eu não quero apenas me manifestar. Eu quero me manifestar e quero que vocês entendam. Aí tem essa, entre aspas, padronização. Então, imagina, por exemplo, a mitologia grega. A mitologia grega fala do tempo, da morte, da vida. O tempo é um Deus que come os próprios filhos. Ter filhos é dar a vida. Comê-los é tirar a vida deles. Então, o tempo nos faz nascer e nos come, nos engole. Os deuses da Grécia representavam as forças da natureza e os sentimentos humanos. O mito de Cronos explicava o tempo. Apolo era o deus do sol, sua irmã gêmea, Artemis, a deusa da lua. Os dois eram filhos de Zeus, o deus soberano do Monte Olimpo. A mitologia era o vocabulário dos antigos gregos para explicar a origem do mundo e o curso da vida. Para o estudioso da mitologia, Joseph Campbell, a riqueza dos mitos não está em revelar algum tipo de significado para a vida, mas em ser um registro simbólico da própria experiência de estar vivo. Então, eles explicam, através da mitologia, através de símbolos, né? de metáforas que são abertas, que são amplas, que se multiplicam em sentidos, o que a vida é. A mitologia grega, essa explicação, porque a mitologia grega é uma forma de pensamento, não representa a infância da humanidade, como algumas pessoas querem, né? É uma forma extremamente rica e maravilhosa, porque ninguém sabe o que é o tempo até hoje. A física contemporânea diz coisas incríveis sobre o tempo, né? Então, alguém sabe o que é o tempo? Não sabe, a ciência não sabe, ela tenta. Então, por que não o mito para explicar? É uma maneira. No entanto, a mitologia, a forma mítica, foi substituída pela razão, pela racionalidade, melhor dizendo, né? Que é um modelo de pensamento que afasta as contradições, afasta as mudanças, né? Afasta os afetos, e é um pensamento racional, lógico. Esse modelo predominou. Então, nós temos um modelo de pensamento que quer afastar as contradições e os afetos e que não utiliza metáforas e símbolos, utiliza conceitos. Conceitos são círculos, né? São contornos fixos para explicar. Por exemplo, um conceito, a mulher é afetiva, né? Isso, durante muito tempo, nos impediu o nosso desenvolvimento da inteligência, né? Porque a afetiva é uma coisa oposta do que é a inteligência, né? Então, os conceitos, eles têm como característica excluir e fechar em um determinado ponto. Quando as metáforas têm como característica abrir. Então, quando você diz o que é a cruz, por exemplo, né? A cruz tem infinitas razões para explicar o que é uma cruz, né? Como símbolo. Mas, basicamente, você pode dizer que a parte horizontal da cruz é o domínio humano, que é a vida na Terra, a horizontalidade. A verticalidade é a busca da transcendência, a busca de atingir outros níveis. Então, a cruz é, em geral, associada à espiritualidade. O homem buscando uma elevação. E por aí vai, mas é infinito o que a cruz quer dizer, né? O que nós precisamos hoje é entender que o nosso modelo de pensamento excludente da vida, da contradição e do movimento nos
impede, nos encouraça, nos estrutura demais. Muitas doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abscessos, tumores, nódulos, pedras são palavras calcificadas, poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre poderiam um dia ter sido poema. Pessoas às vezes adoecem de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida. Dor endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida. Alegria endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida. Raiva endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida. Pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor. Tempo derretido é poema. Então, o que nosso pensamento racional faz, criando tantos conceitos, excluindo os movimentos? Nos impede os afetos. E isso impede a manifestação, a criação, a expansão, né? E nos coloca próximos de um modelo psiquiátrico, né? Que é o modelo psicopata. O que é o psicopata? É o que não sente. Porque eu não sinto, eu corto você em pedacinhos. Acho lindo cortar você. Porque eu não sinto. Então, quando eu corto, eu não sei o que realmente está acontecendo. Não há essa transposição. O fundamento da ética é a compreensão da fragilidade. A noção da nossa fragilidade constitutiva de ser humano é maravilhosa. Então, eu tenho que cuidar de vocês, porque vocês, em algum momento, vão ter que me ajudar, porque eu sou fraca. Mas não, eu sou maravilhosa, incrível, fantástica, impressionante. Não preciso de vocês. E essa relação de supervalorização de si tem muito a ver com essa forma de pensar que afasta as contradições. E, mais do que tudo, nossa forma de pensar coloca o sujeito no centro. Né? A forma cartesiana, eu penso, logo existo. Eu não existo porque eu sinto, porque eu vejo, porque eu me manifesto, porque eu troco. Eu não existo porque eu sofro, né? Porque é uma condição da vida, né? Eu poderia dizer, eu existo porque eu sofro. Não, eu existo porque eu penso. O pensamento começa a substituir a vida. E aí a gente chega nesse modelo. Só que, felizmente, nossa sociedade está desabando sobre nossa cabeça. A gente devia achar lindo, maravilhoso. Porque o que está desabando é esse modelo excludente, feio. Né? Então, ou nós criamos um novo modelo de pensamento que inclui a perda, inclui o sofrimento, inclui a fragilidade, inclui a contradição, e nós seremos todos humanamente frágeis e, por isso, precisando uns dos outros para sobreviver, ou, mantendo esse modelo fundamentado no sujeito, nós perderemos a nossa possibilidade de manutenção da sociedade. Isso é maravilhoso, porque ou a sociedade se abre para o novo modelo ou ela acaba. Precisamos resgatar a fragilidade constitutiva, o caos que nos caracteriza e entender essa fragilidade e essa convivência. Isso produzirá um novo sujeito e aí uma nova sociedade. A nossa sociedade é produto da nossa Constituição e não o contrário. A linguagem cria e compartilha sentidos. Mas que palavras usamos quando o discurso não consegue explicar o mundo que não é exato? Como comunicamos os sentimentos que não são regidos pela lógica de causa e efeito? É na linguagem da poesia que Viviane Mosé vai buscar de volta os sentidos de afeto que a razão roubou das palavras. Quando aquela voz saiu pelo fio do telefone, a muralha do verbo desabrochou em ternura. Ternura entorpece, porque esquece os desatinos da sorte. Ternura em hora errada afoga mais que ciúme ou saudade. Com faca amolada nos dias estancados de ausência e exílio, esquartejeia a continuidade bíblica desse laço que chamam amor. Amor é laço de fita, vaso de vidro, óculos de grau. Um bonde, uma enchente, uma esteira. Febre, alavanca, inundação, gangorra e gangrena. Amor. São palavras cruzadas. Me pareceu que
um certo menosprezo em relação ao amor. Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. Eu menosprezo a palavra amor. Uma palavra suja, uma palavra sem valor, sem intensidade. E a palavra amor, ela, na nossa linguagem cotidiana, ela realmente não tem valor nenhum. Né? Ela não precisa vir com nenhum valor agregado. Só dizer amo, tudo bem. Aí, exemplo básico é, o cara ama a mulher, trata ela bem, cuida dela, é um amor para ela, mas ele não diz eu te amo. E ela termina com ele. E o outro diz eu te amo e não vale a comida que come. E essa mulher diz esse homem da minha vida. Porque ele diz eu te amo e você é linda. Então, meu problema é com a palavra amor. Todos os sentimentos eu implico profundamente. Tem um poeta que eu sou fã, que é o João Cabral de Melo Neto. E João Cabral diz, as palavras no poema, elas têm que estar articuladas com palavras que as desconcertem. Então, se eu estou dizendo amor, eu tenho que dizer alguma outra coisa contrária, para criar um choque. Senão fica aquela coisa, como diz o João Cabral, colocar perfume na flor. Fica aquela flor que você põe perfume nela o tempo inteiro. Eu vi Manolo Gonçalves e Pepe Luiz de Sevilha. Precisão doce de flor, graciosa, porém precisa. Vi Miguel Baez, litre, dos confins da Andaluzia, que cultiva uma outra flor, angustiosa de explosiva. Sim, eu vi Manuel Rodrigues, Manolete, o mais asceta, não só cultivar sua flor, mas demonstrar aos poetas como domar a explosão com mão serena e contida, sem deixar que se derrame a flor que traz escondida. E como, então, trabalhá-la com mão certa, pouca e extrema, sem perfumar sua flor, sem poetizar seu poema. Então, os sentimentos, eles não têm valor. O que tem valor são os afetos. Afetar e ser afetado pelo outro, que vem dessa conexão que a gente estabelece com as coisas. Agora, pegamos os afetos e colocamos no dicionário. Coloca no dicionário desses interativos, coloca assim, ó, sentimento. Tem um número fixo. Eu tenho sentimentos infinitos. Meus sentimentos não cabem no dicionário. Entende? Então, amor, tem muitas coisas que a palavra amor diz. Amor diz raiva também. Amor também diz ódio. Amor também diz carinho, atenção, né? Então, é muito mais a palavra. Mas eu acho que o amor é tudo de bom quando a gente está falando daquele outro negócio. Vou tirar a palavra. Sabe aquele negócio? Ele é legal. O que seria a vida nessa perspectiva? Esse devir, esse choque de forças, essa intensidade desconcertante, esse mar de forças tempestuando e ondulando em si próprias. Navegar é preciso, viver não é preciso. Como é que se insere essa frase no seu pensar, na sua palestra? Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito dessa frase. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. E aí, ele tá dizendo, metaforicamente, a mesma coisa que eu estou dizendo, que viver não é alguma coisa objetiva. E aí eu vou pegar essa metáfora, usando uma metáfora do Schopenhauer, que o Nietzsche utiliza no Nascimento da Tragédia, que é o seguinte: imagine um mar imenso, com aquelas ondas, ou com aquela calmaria, tudo que o mar tem. No meio desse mar, tem um barqueiro sentado num barquinho a remo, ou com uma velazinha pequenininha. Naquele barquinho, ele está tranquilo, confiando naquela embarcação. Se ele fica em pé naquele barquinho e olha ao redor, ele vai ficar apavorado. Mas se ele se mantém naquele barquinho, então o que ele diz? Ele diz que esse barquinho é o princípio de individuação, ou o princípio de individualidade, ou a produção do indivíduo, né? Então, a vida é esse mar que a qualquer hora nos engole, né? Morrer ser engolido por esse processo. A vida é o mar e a individualidade é esse barquinho. Então, viver necessariamente navegar nessa perspectiva. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que viver não é trilhar determinados caminhos, porque esses caminhos, eles não são reais, eles são produtos da nossa relação com a própria vida. Esses caminhos mudam,
né? Tanto que uma mulher no Afeganistão usa burca e no Rio de Janeiro fio dental. Nós temos que entender que viver não tem nada pré-determinado, é navegar. Eu acho que navegar quer dizer esse jogo, sabe? Esse jogo. Por exemplo, um exemplo que eu gosto muito é a onda, né? Uma onda gigante pode ser uma tsunami, que acontece o que aconteceu. Uma onda gigante pode, com certeza, me matar, que eu mal sei nadar. Mas uma onda gigante pode ser o delírio de um surfista de altas ondas. Então, a onda gigante, gente, é um pedacinho de madeira. Hoje não é madeira, mas já foi. Então, um homem, no Havaí, provavelmente, olhando ondas gigantes, pensou num pedacinho de madeira e fez daquilo uma felicidade extrema, que eu imagino que você conseguir surfar numa onda daquela deve ser um prazer sem tamanho. Então, exatamente o que poderia matá-lo se ele entrasse no mar, ele venceu usando um pedacinho. Isso é a inteligência humana, isso é o pensamento. O pensamento tem que servir para nos expandir e não para nos fazer sobreviver. O pensamento tem que nos fazer conviver eticamente. O que é bom, que é agradável, que a ética é boa para a gente, não para os outros. Não é ser ético para ganhar um lugar no céu, como a gente aprendeu, né? Que é uma negociação capitalista. Seja bom que Deus vai te favorecer. Não, não é ser bom nem mal. É respeitar as combinações e os acordos sociais, já que estamos vivendo em sociedade, porque isso beneficia a todos. Eu sou muito otimista, porque eu acho que eu falei eu acho para não parecer metido, mas eu vou falar assim, eu acho. Eu falo essas coisas otimistas porque eu gosto de viver. Gosto, com tudo que esse processo tem. Obviamente, eu tenho um filho de 4 anos e quando ele nasceu, eu morava em Santa Teresa, rodeado de favela. No dia que eu coloquei ele no berço pela primeira vez, eu ouvia tiros. Não era perto, era longe, mas você ouvia o barulho dos tiros. E a gente, saindo de hospital, organicamente vinculado à criança, é uma fragilidade, né? A sensação de mãe no primeiro dia. É uma coisa insuportável, porque é muita paixão e muito medo com aquele bebezinho. E aí foi quando eu escrevi esse poema, que diz assim: eu disse sim quando pari, eu disse eu topo. Eu disse sim quando eu pari. Eu disse, eu topo. Eu disse, eu aceito e afirmo, mesmo com medo, todas as coisas. Foi o que eu disse quando eu fiz um filho, e foi quando ele me fez. Eu não tive um filho? O filho não é o que eu mais amo? Eu não dei o que eu mais amo, a vida? Eu dei a vida, meu filho. Então eu gosto da vida. Eu dei aquele ser que nasceu de mim, de presente, a vida. Então, eu sou obrigada a gostar da vida. E eu adorei essa obrigação, porque eu acreditei e deu certo. Claro que eu fico puta da minha vida. Aqui pode falar puta da vida, né? Fico possessa com coisas, fico nervosa, sabe? Estou intensa, passo por momentos que eu acho tudo um horror. Óbvio, né? Mas isso não quer dizer que eu não gosto da vida. Faz parte da vida achar tudo uma porcaria. Entendeu? Mas isso não diminui o vínculo que você tem com as coisas. Não precisa. Eu não suporto mais gente reclamando e achando tudo ruim. É muito fácil esse chororô, essa lamentação, esse nhen por aí. Eu quero ver quem vai ser capaz de viver. Viva, por favor. Isso é uma atitude política? Não. É só, porque é política, porque é o governo, porque as empresas, porque é o mercado de trabalho, porque a moda é um horror, porque a sociedade é um horror, porque tudo é um horror. Eu acho tudo uma maravilha, acho lindo ganhar dinheiro, acho lindo trabalhar, acho lindo ter filho e acho lindo. Agora compramos uma casinha no meio da mata, só mata tombada pelo patrimônio ambiental. Então é lindo ver o rio correr, é lindo ir para um belo shopping center comprar roupas, é tudo. Agora, é a sua ligação com a vida que faz a vida, e não a culpa do coitado do shopping center. O Café Filosófico termina por aqui. Para assistir às palestras na íntegra e participar das transmissões ao vivo, acesse o site cpflcultura.com.br. Acompanhe também a nossa programação através do twitter.com/cpflcultura. Até o próximo Café Filosófico.